Olá pessoal, boa tarde. Diante de algumas demandas que a gente teve hoje ao longo do dia, com essas paralisações de atividades, né, pensando aí lá na frente, muitos clientes têm questionado aqui na NTW Contabilidade a respeito da parte trabalhista, como vai ficar. Inicialmente a gente vem dizer que algumas alternativas que podem ser feitas, mas de antemão a gente já avisa para ter um pouco de precaução, porque a gente acredita que o próprio governo aí até segunda-feira deve soltar, né, mais algumas instruções de como a gente possa proceder. Mas dentro do que a gente tem hoje, considerando as convenções coletivas, a CLT, a primeira dica realmente aí é a gente tentar trabalhar home office. Para isso, a gente precisa ter todo o cuidado, né, com a tecnologia que vai ser disponibilizada e fazer termos aditivos nos contratos de trabalho, onde tem um consenso ali entre funcionário e o empregador permitindo essa execução. A segunda opção que a gente tem já seria a parte do banco de horas, né? Algumas convenções coletivas permitem que se faça um banco de horas. Então a gente pode trabalhar esse conceito de forma que o funcionário vá para casa e ele fique, né, nesse período que ele ficar sem trabalho, essas horas vão para um banco de horas e que podem ser compensadas pela empresa lá na frente, né? Isso também tem que ser assinado em um termo aditivo, feito um acordo junto com o funcionário, tudo em comum, né? Tudo diante de um bom senso pelo momento que a gente está vivendo. Lembrando que tem convenções que não permitem se fazer o banco de horas. Então tem que checar isso com bastante cuidado, com bastante cautela. O banco de horas, existe um risco aí, uma vulnerabilidade no sentido de que lá na frente o funcionário pode pedir para sair da empresa e daí essa hora vai ficar negativa e você vai ter um probleminha aí em função desse custo que você teve, né? Você pode perder essa hora aí nesse sentido. A terceira opção que a gente tem observado aqui, indicado, é a parte das férias. É possível dar férias para um ou outro funcionário? É possível fazer umas férias coletivas? Então a gente tem que analisar muito esse caso para que a gente possa também usufruir dessa oportunidade, né? Então é um período que o funcionário vai para casa, vai estar se preservado e aí a gente, né, em um outro momento ele volta para as atividades. Tem que observar muito empreendimentos que têm ciclos, né, e estações, como escola, como escola de idiomas e alguns outros ligados aí à parte de alimentação também. Então nós temos atividades que têm ciclos, né, e que nesses ciclos que se são preparadas essas férias e que ao antecipar agora pode ser que lá em dezembro você tenha que pensar como fazer, mas diante do que a gente vive é uma das saídas que a gente tem sugerido para ser feito. Tem se comentado muito e a gente tem tentado buscar um embasamento mais sólido para isso, que é o conceito de reduzir a carga horária trabalhada, de forma que você reduza numa proporcionalidade o valor salário. E isso tem um limite, né, que é o limite mínimo de salário mínimo. Então, se uma pessoa já ganha salário mínimo, não é possível adotar esse método com ela. Mas se ela ganha 2, você pode fazer uma redução proporcional, limitada a 25% hora e limitada ao valor de um salário mínimo. A gente tem tido muita precaução e cautela nessa tomada de decisão, porque a gente viu algumas vulnerabilidades jurídicas nesse processo aí. A quinta é se a pessoa de fato, né, ter ali os sintomas ou for identificada com a doença, a gente precisa fazer o trâmite normal de registro dela ali no INSS ou algo nesse sentido aí para tramitar como já é de praxe. E por fim, a menos indicada é a rescisão, né? Então a rescisão vai entrar aí, como eu disse, não ainda há instruções novas que venham a melhorar essa legislação, essas formas de agir ainda, né? A gente previsão até segunda-feira sair alguma coisa, mas a rescisão passa a ser uma opção para quem está numa situação realmente muito crítica, onde que não consegue enxergar um faturamento, onde não consegue enxergar ações paliativas, mas a gente não recomenda isso. Vamos pensar com calma, vamos preservar a equipe, porque isso vai passar e a gente vai precisar dessa equipe formada para poder fazer a coisa andar e dar um gás lá na frente. Então é isso aí, a gente queria dar essas dicas de que é possível fazer, mas vem a questão
da cautela, né, da preservação da pessoa, né? Pode-se fazer um rodízio, né? Uma turma vai de manhã, outra vai à tarde, amanhã inverte isso. Então tem muitas alternativas que a gente pode trabalhar aqui de forma a preservar a pessoa, a preservar o funcionário. Sei que a gente tem que pensar também na empresa, né, e na situação financeira que pode vir a se chegar daqui para frente. Mas a ideia era essa, era falar um pouquinho sobre a parte trabalhista, como que a gente pode estar executando. Um abraço, tudo de bom e tchau, tchau.